Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima, em parceria com a Bayer. Vamos para as nossas atualizações climáticas desta semana. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre qual a tendência para esse final do mês de maio, na verdade, né, segunda quinzena do mês de maio, um mês mal começou, e também um pouquinho sobre o mês de junho, falar nesse um pouco mais a longo prazo. A gente vinha falando com vocês, né, sobre o mês de maio, que existia a possibilidade de ocorrência de algumas chuvas sobre a faixa mais sudeste, região mais central do Brasil. E o que a gente observa é que existe ainda a possibilidade de ocorrência de algumas chuvas, mas extremamente irregulares, extremamente de baixa intensidade. Então a gente observa, pelo esse mapa na nossa tela, que existe aí essa frente fria que avançou pela região sul do Brasil, provocou chuvas por lá e que deve levar alguma instabilidade nessa segunda semana do mês de maio para essa faixa mais sul do Brasil, mas falando em áreas do sudeste, também região mais sul aqui da faixa mais central do Brasil. Então existe sim a possibilidade de que algumas regiões recebam algumas chuvas, mas serão extremamente irregulares e de baixa intensidade. Muitas vezes nós temos o aumento de nebulosidade e pouquíssimas chuvas. E na faixa mais litorânea do Brasil é que a gente vai observar uma continuidade dessas chuvas ao longo ali dessa segunda quinzena do mês de maio. Os modelos até indicam possibilidade de chuvas frequentes sobre a região mais sul, em alguns momentos até chuvas um pouquinho mais volumosas, mas esse é o modelo europeu, ele sempre acaba colocando um pouco mais de chuvas realmente, né? Então existe sim essa tendência de que no início da segunda quinzena do mês uma nova frente fria avance pela região sul, provoque chuvas em grande parte das áreas produtoras mais ao norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, também sobre áreas do Paraguai e essa região mais sul de São Paulo. Já nessa faixa mais central e norte do MS, São Paulo, Minas, até podem acontecer algumas chuvas, mas muito irregulares. E na região central do Brasil, grande parte do Mato Piba, a gente já vai observando uma redução bastante significativa dessas chuvas. As chuvas também elas se mantêm sobre a faixa mais ao norte do Brasil. Então áreas de Rondônia ainda seguem com possibilidade de pancadas de chuvas, assim como a região mais noroeste do Mato Grosso, mas observem que Pará, grande parte aqui da região, né, do norte do país, inclusive Roraima e também Amapá, com chuvas frequentes ao longo dessa segunda quinzena, né, do mês de maio, que vai favorecer principalmente o desenvolvimento das lavouras semeadas por lá. É claro que essas chuvas também poderão provocar algumas paralisações dos trabalhos de campo, mas para desenvolvimento a gente segue com chuvas aí bastante frequentes. E volto a frisar que as áreas mais litorâneas do Nordeste tendem a ter chuvas mais frequentes ao longo dessa segunda quinzena do mês de maio, com destaque para áreas da Cealba, né, áreas ali de norte da Bahia, né, da região mais litorânea da Bahia, Sergipe, Aracaju, que seguem com uma condição de chuvas mais frequentes. Então, muita atenção também aos trabalhos nos portos, porque essas chuvas poderão sim provocar algumas paralisações nos trabalhos por lá. E a região sul do Brasil, que segue também com uma condição de chuvas bastante frequentes. Volto a frisar que na faixa central do Brasil, caso aconteçam algumas chuvas, serão extremamente irregulares e de baixa intensidade. A gente já observa, principalmente na segunda quinzena do mês de maio, início de junho, tendência das chuvas ficando mais ao sul e no extremo norte ali do Brasil, bem como sobre algumas áreas da região mais litorânea ali do Nordeste. Em relação ao frio, pessoal, vamos falar um pouquinho dessas anomalias de temperaturas previstas, né? Tanto para o mês de maio, a gente ainda segue com uma tendência de temperaturas dentro da normalidade em praticamente todas as regiões, com algumas áreas que poderão ter temperaturas um pouquinho acima da média, como essas áreas, né, que aparecem mais laranjas aqui, principalmente áreas do centro-oeste. Mas toda a região sul do Brasil, faixa mais leste do país, então incluindo Minas, grande parte aí do Nordeste, com temperaturas média, né, ao longo do mês de maio, muito dentro da normalidade. Em algumas áreas até uma tendência aí de normalidade negativa, ou seja, pode fazer até um friozinho um pouquinho a mais do que a média, ou temperaturas um pouquinho
né, abaixo da média, mas o que a gente vai observar, na verdade, é uma grande amplitude térmica. Então a gente segue com temperaturas ainda elevadas, principalmente durante o dia, tardes quentes, mas noites e madrugadas com temperaturas mais amenas, ou seja, uma grande amplitude térmica. E a gente observa, mesmo dentro do mês de junho, uma tendência muito de clima em relação às temperaturas dentro da normalidade. Mesmo julho, olha, agosto, até se mostrando um pouco mais quente, né, do que a média. Ou seja, o que a gente pode esperar ao longo dessas próximas semanas? Nós sempre teremos massas de ar frio avançando na retaguarda dessas frentes frias que provocam chuvas no sul. Então as temperaturas tendem sim a sofrer algumas quedas em alguns períodos. A gente vai ter nessa segunda semana do mês de maio uma ligeira queda de temperatura, principalmente no sul, logo após a passagem dessa frente fria. Mas por enquanto nada de frio intenso que possa trazer aí, né, alguma preocupação, principalmente em relação às geadas. O que a gente observa, por exemplo, no início do mês de junho, é sim uma semaninha que deve ser um pouco mais fria em toda a região centro-sul do Brasil. Claro, as temperaturas caem também na região central, tá? Mas isso a gente vai acompanhando e reportando aqui para vocês. O que é importante é que nesse a curto prazo não há risco aí para ocorrências de geadas, principalmente geadas amplas em áreas de lavouras que possam trazer alguma preocupação aos produtores, ok? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente. Não deixe de deixar seu like e também o seu comentário, que é muito importante para a gente. Bom, por hoje é só e até a próxima! Você também pode resgatar serviços de clima com pontos Impulso Bayer. É simples e tudo pela plataforma Orbia. Não perca essa oportunidade. Acesse pelo link ou pelo código que aparecem aqui na tela.